pregado junto com a nossa querida Irmandade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que me dá mais essa oportunidade de estar aqui. Mas como estava falando, irmãos, há uma preocupação muito grande por aquilo que vem ocorrendo agora, vamos dizer, no meio de grande parte de nossa Irmandade. Já nos séculos passados, aconteceram, irmãos, com os que serviam a Deus do Evangelho, porque o Evangelho nunca deixou de ser pregado no mundo, desde Cristo, os apóstolos para cá, sempre esteve. Mas, nos séculos passados, mais próximos, houve um grande movimento evangélico com a separação da Igreja Católica, onde se formou então o protestantismo. Os reformadores, que Deus usou de homens que foram verdadeiros servos de Deus para poder apartar o povo que estava sendo enganado pela doutrina falsa e herética que existe até hoje e domina o mundo. Então isso trouxe morte para muitos cristãos, irmãos conhecem a história, muitos foram queimados em praça e assim por diante. Mas persistiu então, irmãos, a interpretação pura e santa da doutrina cristã dada pelo Senhor Jesus. Mas também não deixou de aparecer pessoas que trouxeram uma heresia de perversão, deturpando a fé daqueles que haviam crido. Isso, por incrível, acabou acontecendo e pegou e se espalhou pelo mundo. E agora que nós vivemos um tempo em que a graça do Senhor tem se derramado abundantemente no mundo, e não é só aqui no Brasil, também este mal tem crescido. E com o advento, irmãos, da facilidade de comunicação pela internet, tornou-se conhecido de todo mundo. Então todo mundo sabe tudo, conhece tudo, não há nada mais oculto. Inclusive, as heresias que eram praticadas no passado agora se tornaram evidentes. Muita gente aderindo-se a essas práticas pecaminosas diante de Deus. E pregam, ou já pregavam no passado, que a pessoa que é predestinada à salvação, como Paulo escreveu, deu a graça de Paulo escrever sobre essa salvação, dizendo assim, que Deus, aos que antes conheceu, predestinou, e aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a estes glorificou, para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Este é o propósito de Deus. Então há uma predestinação, isso é, uma escolha prévia daqueles que poderão ser salvos. Mas essa escolha não é porque escolheu e predestinou, é que a pessoa já está salva. Então essa falsa doutrina, que é uma heresia, prega que aqueles que Deus predestinou e chamou têm a salvação garantida. Então, de qualquer maneira, dizem eles, a pessoa vai ser salva. Não importa se cai no pecado, na impiedade, Deus sempre vai perdoar, porque a misericórdia dele é grande e vai salvar. Então, por isso, as pessoas preferem este viés, esse desvio doutrinário para viver. Por quê? Porque eles pensam assim, já que eu sou predestinado, estou chamado, fui batizado. Então, eu não preciso mais estar sob a força da doutrina que é pregada na igreja, principalmente aqui entre nós, para obedecer tudo quanto sou ensinado. Porque se eu vou ser salvo, de qualquer jeito eu vou levar o reino dos céus. Eu não preciso ser tão crente como diz. Eu vou pregar mais, eu vou de vez em quando, eu vou ler a Bíblia. Então, deu este desvio nas pessoas que agora querem conhecer a Bíblia, como pensando que o conhecimento da Escritura seja o motivo da salvação. Isso é um grande erro. O conhecimento da Escritura auxilia a pessoa que vai se salvar e que for fiel. Conhecer a Bíblia inteira não quer dizer que a pessoa se salve. Não, ela vai ter conhecimento. Agora, a salvação vem pelo crer
e pela fé na graça do Filho de Deus. E aqueles que ele chamar, por isso diz aos que chamou, aí se justificou. Então a justificação de nós é o trabalho de Deus na vida da pessoa. Ora, a pessoa não se submete à justificação pelo conselho e ensino da palavra, a pessoa vai continuar no pecado e não será salvo. Jesus disse: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então a fidelidade deve existir até o último instante da vida. E depois também o que disse Jesus? E muitos seriam chamados, porém poucos escolhidos. Então quem que o Senhor vai escolher? Os que estão no mundo, que não têm predestinação, ou seja, já nasceram para não voltar para Deus? Não, isso não precisa escolher, porque já são excluídos. A escolha vai ser para os chamados, que congregam, que ouvem a palavra, que devem buscar santificar-se. Estes serão, dentre estes, escolhidos aqueles que foram fiéis. Agora, os predestinados não significam ser escolhidos. Cuidado do destino para a salvação. Agora, a escolha é um exemplo clássico. Agora não é mais assim, mas era. A gente comprava o feijão na venda, comprava um quilo, e pegava um saquinho lá numa caixa de madeira e enchia de feijão pesado, que a gente trazia. Quando eu chegava em casa, para que aquele feijão? Qual é a predestinação dele? Virar um alimento. Mas dá para comer ele do jeito que veio? Não. Ele tem que fazer primeiro. Escolhe, tira a pedra, tira cisco, tira a sujeira, depois lava, depois deixa de molho, porque se cozinhar direto, ele crua, depois não dá para comer. Aí vai cozinhar depois. Cozinhou, está pronto, ainda não. O que falta? Falta temperar. Vai temperar, vai preparar todas essas fases. Irmãos, pode dar problema, pode esquecer no fogo e queimar. Pode tanta coisa acontecer, as irmãs agora não é mais assim, que feijão vem limpinho, até escondido. Mas antes não. Feijão um punhadinho na mesa e quando ele ia puxando, esse serve, esse não serve, esse aqui é feijão, esse aqui é só metade, esse está carochado, esse está estragado. Não é assim que as irmãs faziam antigamente? Era desse jeito. E o que o Senhor veio fazendo? No fim, depois de tudo feito, ou seja, todas as fases na vida do crente é que Deus vai escolher. Deu certo, isso aqui vem. Esse aqui passou por tudo, mas não prestou, estragou no fim. É o que acontece hoje. 30 anos de crente, 40 anos na graça. De repente, no fim, caiu no pecado. É o que está acontecendo. Então, o que vem acontecendo no meio da irmandade? Pessoas que dizem: eu não vou mais na igreja, não vou cuidar mais, não vou ser mais da congregação. Como ser da congregação fosse um motivo de salvação. Não é isso. Congregação é o nome da entidade, da personalidade jurídica. Mas a congregação em si somos nós. O que quer dizer congregação? Ajuntamento. Nós estamos congregados. Então, hoje a congregação da Barraza não é um prédio. Isso aqui é a casa de oração. A congregação está aqui, é irmandade, congregada. Mas ele se aparta por quê? Então, agora eu quero seguir estudar a Bíblia. Como se o conhecimento bíblico salvasse. Mas não. Vai apenas ter mais conhecimento. Se não houver a obra do Espírito Santo e santifica a pessoa que desvia do pecado, é tempo perdido. O que fez até hoje perde. Então, irmãos, eu vou pedir paciência segundo, vou ler uma carta que foi feita para esclarecer o ministério e a irmandade sobre esse problema que está muita gente ligada. Mas daqui a guardasse, músicos que já não leem mais. Nem é bom saber, mas tem gente que vai embora. Por quê? Porque essa tentação, ela insiste e leva a pessoa a pensar: mas por que eu vou seguir tão justinho assim? Eu estiver nesse outro lugar, lá é muito mais fácil. Lá pode cortar o cabelo, se pintar, pode jogar, pode ser na maçonaria, pode isso, pode aquilo outro, pode assim, pode namorar com outro, vale tudo. Porque depois eu já estou predestinado, meu Deus vai me salvar. É esta a finalidade, este preceito que alguns séculos para trás
surgiu, irmãos, pela má interpretação diabólica de um sujeito chamado João Calvino, que era na França, e depois na Holanda, que surgiu esta heresia que se chamou Calvinismo. Depois também surgiu um outro, contradizendo alguns princípios dele, irmãos, e criaram então duas ramificações de crer no Evangelho, de duas maneiras. Mas, de qualquer forma, são um desvio que leva as pessoas a caírem no pecado e afastarem-se de Deus. O caso aqui que nós queremos abordar diz respeito aos cuidados necessários para que a Irmandade não se corrompa pelo conhecimento do que existe e ainda está por vir, no que tange a salvação das nossas almas, por cuja razão fazemos alguns comentários. A heresia, irmãos, é como aquilo que põe na massa, o levedo, o fermento, caiu ali, muda tudo. A heresia muda a fé e leva a pessoa a descrever do Senhor. A heresia que nos referimos diz respeito ao desvio de doutrina que a mídia, que são as publicações que faz por WhatsApp, por todo meio de comunicação eletrônica, apresenta em vários aspectos no momento em que as pessoas sentem grande desejo de conhecer mais a Bíblia Sagrada. Este conhecimento tem levado alguns a buscar melhores condições de vida para agradar a Deus, entendendo que a salvação das almas dos predestinados já é garantida, tendo como base afirmações heréticas de João Calvino, que surgiram no início do protestantismo na Europa, onde os reformadores apresentaram suas teses com referência às interpretações das Escrituras Sagradas. Tanto as teses deste tal João Calvino, quanto as de Jacobus Arminius, que era um outro homem, demonstram entendimentos distintos e não contribuem nada para a nossa salvação, pois tudo quanto diz respeito à nossa salvação está contido na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada, razão pela qual nós aceitamos-la em todo o seu teor. Por isso que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la, pois ela contém a infalível palavra de Deus, condição necessária para a evolução da fé e salvação em Jesus Cristo. Um dos pontos controversos existentes entre alguns diz respeito ao livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? A liberdade de escolher o que quiser. Cada um gosta de roupa e calça que fica até na canela, outro gosta da calça arrastando no chão. Umas gostam de roupa agarrada no corpo, outras gostam de uma roupa mais, enfim, melhor. Então, gosto não se discute. Então, livre-arbítrio é livre escolha, o qual não significa livre ou isento de ser arbitrado. Arbitrado é julgado. Pois, nesse caso, quando desejamos, ou quando dissermos livre escolha, ou livre-arbítrio, nós estaremos dizendo livre ou isento de ser escolhido, não é isso. Teria, então, o caso de dizer livre de arbítrio ou de escolha, o que não é o nosso caso aqui agora. Porque dizer livre-arbítrio, a pessoa pode dizer livre-arbítrio porque ninguém vai me julgar. Mas não é isso. Livre-arbítrio é liberdade da pessoa julgar e pensar. No sentido em que razoamos e entendemos que livre-arbítrio é liberdade de julgar, decidir, eleger ou escolher, segundo o entendimento daquele que o possui, aquilo que a ele compete seja possível. O livre-arbítrio, na esteira em que tratamos, ou seja, salvação, primeiramente é o soberano atributo de Deus. Já viste aqui Efésios, capítulo 1, verso 11, diz assim, Paulo: conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, só que é Deus. Assim, fazer todas as coisas exclusivamente segundo sua vontade e querer é atributo exclusivo de Deus. Como o homem foi feito por Deus conforme a sua imagem e semelhança, também participou da sua natureza, a qual é divina, e isso até sua queda, ou seja, Adão e Eva participaram da natureza divina até o tempo que eles caíram no pecado, depois perderam. Tanto que não conhecia a morte.
Mas após a sua queda, trouxe consigo também a condição de escolha em suas atitudes, e livre escolha em tudo o que lhe é possível, pois o homem não tem o poder de escolher ou decidir tudo sobre o que é de sua vontade, apenas onde lhe é possível. Veja o que disse o Senhor Deus a Caim, quando sua oferta não foi aceita, e descaiu o seu semblante, em Gênesis 4, verso 7. Disse assim Deus a Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Daí entende-se que o homem pode julgar ou escolher o que deve obrar, isto é, o bem ou o mal. Esse foi o resultado do pecado de Adão. Ao comer o fruto proibido, passou a conhecer o bem e o mal. Vejamos o que disse Paulo em Romanos 2, verso 1. Porque és inexcusável quando julgas o outro, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo, ou desprezas as suas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida em termos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Meus irmãos, vejam que isso aqui são resultados da escolha da pessoa. Quem escolhe fazer o bem terá bem-aventurado. Quem o mal receberá a recompensa do seu pecado. Se no homem não houvesse a condição de livre escolha, estando por isso previamente destinado à vida eterna ou ao castigo eterno, qual seria então o motivo do sacrifício salvífico do Filho de Deus? Se o homem já tivesse seu destino à volta para Deus de maneira incondicional, isto é, tem contudo aceitado ou não essa condição, a vinda do Senhor Jesus na condição de ser humano teria sido vã, pois veio em um corpo de carne para mostrar ao homem que, se for fiel, vencerá o mundo, o tentador e o inferno que é a morte. Tanto que disse aos seus discípulos: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Entendemos, irmãos, que a salvação é proposta aos predestinados, e que esses podem ou não aceitar e ser salvos. Irmãos, já perceberam isso? Que, mesmo sendo predestinado, tem pessoa que não aceita, dá um testemunho e fala. Aí diz: mas só tem todo para ser um irmão nosso. Essa mulher aqui não vai ser crente, mas nunca é. Por quê? Porque não é porque é predestinado, a pessoa aceita. Muitas vezes tem a predestinação, mas não tem o amor e a vontade de servir a Deus. Vejamos o que diz o Senhor Jesus aos discípulos em Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando diz em Romanos capítulo 8, 29, porque os que tantos conheceu também os predestinou para serem conforme às imagens de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Indica que, de fato, os predestinados serão chamados, contudo, nem todos serão glorificados, pois a glorificação depende da justificação. E as fases da justificação, primeiro é a predestinação, depois vem o chamamento, depois a justificação é a última, é a glorificação, quando termina as fases para a salvação do ser humano. O que compete ao ser humano predestinado? Compete ao predestinado crer no Senhor Jesus pela fé e atender o chamamento que aconteceu por todos nós. Buscar a justificação pela palavra para finalmente ser glorificado. Vemos que o
O chamamento é decreto de Deus, isto é, conforme a sua vontade. Porém, o crer é atributo daquele que é chamado. E nem todos os chamados creem, pois possuem a liberdade de decidir se aceitam ou não a fé que lhe é proposta. O fato de nem todos crerem não significa que Deus já sabia que a pessoa não creria. De outra maneira, se ele sabia que a pessoa não queria viver, teria um trabalho desnecessário chamado. Porém, aos chamados, disse o Senhor Jesus, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Inúmeras são as propostas de salvação em Cristo direcionadas aos homens nas condições implícitas do Evangelho, sempre condicionadas à obediência. Sabemos que a obediência é condição de escolha. Que o homem não trouxesse consigo a possibilidade de livre escolha quanto à sua salvação ou não, quanto às regras, mandamentos e própria graça, estes teriam sido desnecessários. O sacrifício do Senhor Jesus seria ineficaz. Deuteronômio 30 disse Deus: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vocês, e vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Deus falou isso com o povo. Depois, o Salmo 119, o salmista diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então, seguir o caminho da verdade foi uma opção, foi uma escolha do salmista. Em Isaías 7,15 está escrito assim: manteve o convidado, falando Jesus, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, falando da vinda do Senhor Jesus como criança. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Betempada será desamparada dos seus 2 reis. Em Lucas 10, verso 40 e 42, Jesus responde e diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A conclusão, irmãos, é que, tendo em vista o que disse o Senhor Jesus em Apocalipse 2, verso 10, assim, ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida, implica isto que devemos escolher ser fiel para a vida eterna ou infiel para o castigo eterno. Portanto, eu não tenho um livre-arbítrio para escolher ser salvo, pois a salvação é concessão de Deus que chama o homem para si. Mas uma vez chamado por ele, a mim me cabe arbitrar, ou seja, julgar se eu quero ser salvo ou não, cumprindo o que o Senhor Jesus disse, o Senhor Deus disse a Davi: se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti. Terminou aqui. Porque isso aqui, irmãos, um despertamento a todos, que essa tentação está no mundo, muitos de nossos irmãos indo embora, buscando agora aprimorar-se para a salvação, estudando a Bíblia, querem conhecer a Bíblia, é bom, tem conhecimento, mas eles estão, irmãos, enganados, pensando que o conhecimento da Bíblia tem o poder do Espírito Santo, serão salvos. De maneira nenhuma. De outra maneira, Israel seria salvo pelo conhecimento de toda a lei. E mesmo Paulo disse que não tinha a força da lei, irmãos, fazia o pecado aparecer. O conhecimento da Bíblia, sabe o que faz? Faz a pessoa saber o que é pecado. Só que não tem poder para se livrar porque não tem o dom do Espírito Santo. Então, o que adianta a pessoa ler, como eu disse, acabei de ler agora e dizer, ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida eterna? O que adianta saber isso? Adianta alguma coisa? Claro que não. Só adianta se o Espírito de Deus estiver em nós. Ele nos fará de todos nós fiéis a Deus. De outra maneira, o conhecimento nos faz apenas sábios na letra, mas a edificação do Espírito, irmãos, ainda está conosco. É certo que somos criticados, é certo que somos, os comentários contra esta gloriosa obra são fortes. Por quê? Porque o inimigo quer ver na cor terra
Mas disse Jesus aí, o apóstolo, a igreja será combatida, mas não será vencida.